Vou falar do término do relacionamento da Virgínia com o Vini Júnior, jogador de futebol. Mas se você veio por fofoca, você vai ficar completamente decepcionado, tá? Porque o que ninguém está contando sobre esse término não é sobre eles, é sobre você, é sobre a sua mãe, é sobre o seu pai, é sobre o seu casamento. E é sobre o motivo que o amor em 2026 ele se transformou em algo completamente descartável e você deve estar percebendo isso. Eu vou te mostrar 3 coisas nesse vídeo. Presta atenção que isso aqui é exatamente o que você vai ver. Primeiro, o padrão exato por trás de relacionamentos que começam superestimados e terminam em meses. Por que isso acontece? Segundo, por que seu avô e sua avó tiveram um casamento, muitas vezes de 50 anos, completamente diferente, e qual foi o processo que eles tiveram para isso, para ter um relacionamento completamente diferente. E a terceira, que é o que mais dói, que separa quem vai viver grande parte da vida com amor ou quem vai ficar colecionando términos ao longo da vida toda. Então fica até o final porque vai valer a pena, tá? O que eu vou te falar aqui, mais ou menos pelo minuto 7, é a coisa que ninguém tem coragem de te falar e te contar. 7 meses foi o tempo que demorou esse relacionamento. E a Virgínia anuncia numa postagem, anuncia o fim do relacionamento. E olha as palavras que ela usou, porque elas são uma aula, isso é importante. Ela disse, e eu cito aqui, aprendi a nunca negociar aquilo que para mim é inegociável. Fim da citação. Inegociável. Guarda essa palavra porque ela vai voltar aqui depois dentro desse vídeo, essa palavra. Agora vamos olhar a foto desse relacionamento desde o começo, uma fotografia, né? Outubro do ano passado. Assumiram namoro, mansão em Madrid, viagens, declarações públicas, beijo gravado, comentário em fotos, o Brasil inteiro vibrando com aquele casal, meu Deus, né? Vai dar certo, não vai dar certo? Tudo intenso pra caramba, tudo muito grande, tudo muito lindo. 7 meses depois acabou, fim. E aqui vai a pergunta que ninguém está se fazendo de fato. Como é que um relacionamento que começou tão grande terminou de uma forma tão rápida? Porque 7 meses é muito rápido. Eu te respondo agora, porque ele nunca foi de fato um relacionamento grande. Ele foi um relacionamento barulhento, e aí está a grande pegadinha. E olha, antes que você ache que isso é uma exceção, eu vou te provar que isso na verdade é um padrão nesses relacionamentos. Por exemplo, Davidson e Kim Kardashian, lembra? Casal mais comentado do mundo em 2021. Lembra disso? Tatuagem com o nome dela, encontro na Casa Branca, 9 meses, já tinha acabado. Ben Affleck e Jennifer Lopez, o casamento dos sonhos de Hollywood, refeito 20 anos depois com direito à cerimônia em Las Vegas, 2 anos depois, divórcio. Sophie Turner e Joe Jonas, casamento da Disney, 2 filhos, fotos perfeitas, 4 anos depois, separação litigiosa. A cantora Shakira e o jogador Piquet, 12 anos de relacionamento, parecendo um conto de fadas, mas acabou com traição pública e música de vingança viralizando no mundo todo. Aí você olha para essa lista e você pensa, gente famosa é assim. Mentira, gente famosa é só o espelho amplificado do que está acontecendo dentro de cada família no Brasil e no mundo. Porque o padrão é justamente o mesmo, começa com fogos de artifício e termina com muita fumaça. Começa com declaração pública, termina com indiretinha nos stories. Começa com amor para minha vida inteira e termina nos primeiros momentos de decepção. E o motivo é um só e eu vou te revelar nesse vídeo aqui, por isso você tem que assistir. Existe uma diferença gigantesca entre estrutura e fachada. Estrutura e fachada. O relacionamento moderno, ele aprendeu a construir essa fachada bonita, né? Mas não tem estrutura por trás. A estrutura é o que sustenta o prédio quando o vento bate. A fachada é que faz o prédio parecer bonito do lado de fora. Isso que as pessoas querem. O problema é que ninguém ensinou a geração atual a construir de fato uma estrutura. Te ensinaram a construir fachada, te ensinaram a construir hype, te ensinaram a construir, a mostrar para os outros o que você está fazendo. Olha como funciona um relacionamento moderno. Vocês se conhecem, sentem atração, começam a sair, sabe, já fazem sexo, 3 meses já estão morando juntos, já fazem uma viagem, em 6 meses já estão postando amor para a vida toda, isso quando não são semanas, né? E 1 ano depois já se casam e depois já termina. É isso que está acontecendo, esse é o padrão das pessoas. E aqui está o ponto que machuca as pessoas. Vocês construíram tudo isso sem nunca ter conversado sobre o que realmente importa num relacionamento. O que de fato é negociável para você? Você sabe disso? O que de fato é negociável para ele? Vocês conversaram sobre dinheiro, sobre filhos, sobre fé, sobre o que vocês esperam construir juntos, sobre como vão educar essas crianças, sobre o que é um tipo de traição para cada um de vocês, sobre o que vocês vão fazer quando os dois adoecerem, como é que vai funcionar,
sobre o que vocês entendem sobre respeito, sobre hierarquia dentro da família, quem é que vai mandar em qual área, sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher. As pessoas não conversam, porque ninguém ensinou sobre o que é uma base, um alicerce, te ensinaram sobre o que é a base química, atração, vibe, energia, poder, status, tudo isso. A química reduz em 18 meses. A ciência mostra isso, a dopamina cai. E quando essa dopamina cai, sobra o quê? Tem que sobrar essa estrutura. E se você não construiu a estrutura e só construiu fachada, isso é um grande problema. A sua avó casou muitas vezes aos 20 anos com um cara que ela conheceu por pouco tempo e ficou casada talvez 50, 70 anos a vida toda. Teve 4, 5, 6 filhos, enterrou o marido muitas vezes, chamava de amor da vida. E você olha para isso e pensa, mas era uma outra época. Ela aguentou porque ela não tinha escolha. Muitas vezes isso é mentira. Ela aguentou porque ela tinha uma estrutura forte que mantinha aquela família ligada. A geração dela construiu um relacionamento sobre 3 coisas que a sua geração desprezou a vida toda. Qual que é a primeira delas? Presta atenção, virtude. Não vibe, virtude, paciência, temperança, coragem, prudência. Isso é que faz homens serem homens e mulheres serem mulheres de fato. Um dia que o casamento é difícil. Então não é quando você se sente desejado ou deseja. É quando vocês conseguem sustentar, quando o desejo não está lá. Consegue entender? Segunda coisa, é um propósito em comum. Propósito em comum, a sua avó e o seu avô construíram muitas coisas juntos. Uma casa, uma família, um negócio, uma mesma fé. E o que provavelmente acontece com vocês hoje? Cada um construindo a sua própria carreira, seu próprio Instagram, a sua própria vida, divididos na fé, dividindo as contas no final do mês. E o terceiro, algo maior que o casamento. Para a geração dela, o casamento não era sobre ele ou sobre ela, era sobre Deus, era sobre família, era sobre filhos, era sobre a comunidade, era sobre algo que sustentava o casal de fora. Porque quando o casamento fica difícil, eles não olham um para o outro, eles olham para cima, eles olham para Cristo, eles olham para Deus e veem em Cristo uma cruz, veem em Cristo um sacrifício. Papo que as pessoas não estão acostumadas hoje. Eu vou entrar no relacionamento para me sacrificar? Sim, porque você não vai para um relacionamento para que você seja feliz lá. Você vai para se sacrificar pelo outro. Você vai porque você ama e sacrifica. Tanto que casamentos maravilhosos é quando no altar um olha pro outro e fala, você é minha cruz, você é minha cruz. Isso faz o negócio durar por muito tempo. É sobre sacrifício, não sobre prazer, não sobre hype. Só que hoje, o casamento moderno, os dois indivíduos, eles tentam se completar, esperando que o outro seja uma espécie de terapeuta, uma espécie de melhor amigo, um parceiro de negócio, um amante somente, um pai ou uma mãe, talvez até um próprio Deus para aquela pessoa. Ninguém de fato aguenta esse peso, por isso vocês acabam quebrando em 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. E agora chegou o momento do vídeo de falar aquilo que ninguém teve coragem de falar. Você não está fracassando nos seus relacionamentos por azar, não é azar não, você não está fracassando nos seus relacionamentos porque você escolheu a pessoa errada. Não, você não está fracassando porque o mercado de homens e mulheres também piorou. Também não é isso. Você está fracassando porque você não desenvolveu de forma suficiente como ser humano, você não se desenvolveu para sustentar um grande amor, para sustentar sacrifício. Enquanto você não se desenvolver nisso, você não encontra alguém que se desenvolveu também. Isso vale para homens e mulheres. Um grande amor ele não é encontrado, ele é sustentado. E só sustenta um grande amor quem virou uma grande pessoa primeiro, capaz de se neutralizar em muitos aspectos para fazer do outro uma prioridade, para fazer do outro a sua cruz. Eu vou carregar essa cruz por quê? Porque eu amo essa cruz. E a Virgínia disse uma coisa que é cirúrgica, né? Eu aprendi que nunca vou negociar aquilo que para mim é inegociável. Isso é maturidade. Maturidade da Virgínia. Mas sabe o que é mais maduro ainda? É saber o que é inegociável antes mesmo de começar um relacionamento. Não no meio e não no fim, muitas vezes. É ter a clareza disso logo de início. Eu sei que muitas vezes só vai aparecer conforme o relacionamento vai se desdobrando. E aí vem a maturidade de acabar logo aquele relacionamento. Mas aí vem a questão. Será que é algo inegociável ou será que é eu não me sacrifico pelo outro de fato? Só penso em mim. E aí, o que será que é na maioria dos relacionamentos? Quase ninguém sabe a resposta sobre isso porque nunca parou para olhar para dentro de fato. Nunca parou para se perguntar quem sou eu? Qual que é o meu propósito? Qual é a minha fé? O que eu quero construir? Que tipo de pai eu quero ser? Que tipo de esposa? Que tipo de mãe eu quero ser? O que eu não aceito de forma alguma? O quanto eu estou disposto a me dar pelo outro, me sacrificar pelo outro e não só dizer que eu não recebo, eu não tenho, eu não consigo ter de alguém? Ou você entrou no relacionamento esperando que o outro te preenchesse. E o outro entrou em branco também. E aí você descobriram que no meio do caminho, né, que 2 folhas em branco não vão conseguir construir uma história de fato. E elas acabam só se rasgando uma a outra.
Então, Wendel, qual é a saída? O que eu preciso fazer? Qual é a saída de fato para isso tudo? A saída é parar de querer encontrar a pessoa certa e começar a virar a pessoa certa. Essa é a saída. E para isso você precisa passar por um processo para se trabalhar, para desenvolver esse elemento mais profundo de virtude. E um convite para você. Você está comigo, com a Karina, minha esposa, em 3 dias de transformação. Porque lá nesses 3 dias de transformação você vai entender de fato como construir um relacionamento amoroso magnífico, baseado em valores profundos e negociáveis, como construir um casal que prospera junto, que joga o jogo da prosperidade juntos. E nos 3 dias do Protagon, mais de 70 mil pessoas já passaram por esse treinamento e mudaram completamente a vida delas. Impossível sair dos 3 dias do Protagon igual você entrou. Se você chegou até esse vídeo aqui, está no Instagram, comenta Protagon e olha o seu inbox. Você não precisa continuar repetindo as histórias que você vê outras pessoas repetindo no teu relacionamento, na vida financeira. Não, você não precisa. Você precisa desenvolver a virtude necessária para conseguir entender que relacionamento é uma cruz. E a beleza é quando você consegue carregar essa cruz. Mas só carrega essa cruz quem se torna uma mulher e um homem virtuoso. Fechado? Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Comenta Protagon aqui, ou toca no link aqui embaixo. E a gente se vê nos 3 dias de imersão. Vai lá. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa se sacrificar um pouco mais. Bora.